A paz do Senhor, que bom nós estamos aqui já na 11ª lição e hoje nós vamos falar sobre uma mulher maravilhosa, outra mulher maravilhosa que nós estamos falando neste trimestre. Hoje nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. E nós sabemos que quando nós vamos falar de Maria, tem muitos pregadores que tem até um certo receio de falar de Maria, porque há uma discussão, acirrada entre os católicos e os evangélicos a respeito de Maria. E o nosso comentarista trouxe esse assunto maravilhoso para os nossos dias. E precisamos sim falar de Maria, não que ela seja motivo de discussão para todos nós, mas nesse domingo nós vamos falar a respeito de Maria. E essa inimizade que existe por parte de alguns católicos com os evangélicos foi construído por intermédio de uma heresia, de um dogma no catolicismo. E eles querem afirmar que Maria foi concebida sem pecado, que ela ascendeu aos céus e que ela é medianeira entre os homens e Deus. E muitos evangélicos, infelizmente, têm medo de pregar sobre esta mulher bem-aventurada, que serviu como instrumento de Deus para cumprir os planos de Deus aqui na terra. E ela serviu e serve de exemplo para nós, de obediência, de fé e de humildade. Mateus se preocupa em relatar como foi o nascimento de Jesus, sua genealogia, o anjo confirmando a José em sonhos o nascimento do Messias e que Jesus era uma promessa feita por Deus para resgatar Israel e todas as nações de seus pecados. E Lucas também faz o mesmo, nos relata fatos importantíssimos sobre o nascimento de Jesus, inclusive a visita do anjo a Maria. Nós podemos perguntar, quem era Maria, Por que ela foi escolhida entre tantas mulheres? Porque nós sabemos que desde quando a promessa foi dita, muitas mulheres se guardaram para ser a mãe do Messias. E Maria estava entre estas mulheres que também almejavam ser a mãe do Salvador. A certeza que nós temos de que Maria, ela foi favorecida por Deus e uma das mulheres mais abençoadas da face da terra. Recebeu a honra que milhares de mulheres judias esperavam ter, pois todas criam nas promessas de Deus e elas queriam alcançar este favor. Aquela menina mulher, ela tinha todas as características para ser a mãe do Salvador, mas ela não alcançou este favor, esta graça, por méritos próprios. Mas ela alcançou o favor de Deus, ela alcançou a graça de Deus. Jesus deveria pertencer à tribo de Davi e José, ele tinha todas estas características, mesmo não sendo o pai carnal de Jesus. Jesus, ele era o filho de José. E ao contrário de muitas, quando o anjo lhe falou, ao contrário de muitas mulheres, quando o anjo lhe falou e o que ia lhe acontecer, diferente de todas elas, Maria creu, E muitas mulheres que nós vemos na Bíblia, que o anjo disse que elas teriam um filho na velhice, muitas delas não acreditaram. E olha que elas precisavam apenas de um milagre para gerar de modo natural
e elas não creram que Deus era poderoso, né, para renascer do seu ventre e fazê-lo frutificar. E elas riram, pois acharam difícil, né, acharam difícil demais, mas Maria apenas creu. A sua resposta foi de humildade e fé. Ela não pediu tempo ao anjo para pensar, né, se ela ia aceitar aquela proposta de ser mãe do Salvador ou não. Ela não fez prova com Deus. Ela creu apenas no mistério da santidade e não atentou para as consequências, né? Às vezes, quando alguém nos chama para fazer alguma coisa, nós pensamos nos prós e nos contras. E Maria nos dá o exemplo de que não. Ela aceitou o plano de Deus prontamente, né? E diz: eis-me aqui, eis aqui a tua serva. Ela creu apenas no mistério da santidade, não atentou para as consequências, sabia que o Deus que a chamou tinha o controle de tudo. Ela então ia gerar o Filho de Deus. E ele tinha de vir pelo modo natural, que todos vêm ao mundo. A porta de entrada seria como João descreveu em seu livro: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sem pecado e santo. A profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, é aludida à forma de como nasceria um Messias, de uma virgem na idade de se casar. Está registrado na Bíblia de Estudo Pentecostal. Maria era virgem e se manteve assim até que Jesus nascesse. Até que nascesse o Filho de Deus. José, ele obedeceu a Deus e não manteve relações sexuais com Maria, até que Jesus nascesse. Isto implica que depois do nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida normal de marido e mulher. A concepção de Jesus, ela deveria ser divina, virginal e santa. Afinal de contas, ele era o Filho de Deus. Uma mulher que se guardou para Deus, virgem e pura, que era devotada a Deus, que obedecia às leis de Deus. E aquela mulher tinha a presença. A presença de Deus era uma constante na vida de Maria. O anjo disse a ela: Deus é contigo. Somente quem tem a presença de Deus pode dizer: Deus é comigo. Maria estava desposada com José. Isto quer dizer, ela estava noiva. E isso se dava 1 ano antes do casamento. Então faltava 1 ano para que eles se casassem. Já estava praticamente casada. O compromisso era formado entre o pai da noiva e o noivo. E geralmente os homens eram bem mais velhos do que as mulheres, né? Alguns escritores dizem que elas com 13 anos já estavam na idade de se casar, o que aqui no mundo ocidental nós não acreditamos assim. Mas lá na cultura deles, uma menina de 13 anos já estava pronta para casar e gerar filhos. E o marido, ele poderia se divorciar da mulher no noivado, se ele encontrasse nela comportamento estranho, se ela conversasse com homens constantemente, né, coisa que era proibida para eles, para as mulheres conversarem constantemente com os homens, e se ela adulterasse, né, se ela traísse o seu noivo antes que ela se casasse. Maria sabia que não seria fácil ser mãe do Salvador, mas ela não se importou com as consequências.
Ela sabia que o Deus que a tinha chamado, ele tinha o controle de tudo e que tudo já estava pronto. Bastava apenas ela confiar em Deus e que Deus iria cuidar de tudo, da sua gravidez, de como tudo ia acontecer. Primeiro, ela teria de explicar o milagre da gravidez, espantosa aos olhos de muitos, né? Como que você chega com uma história dessa, em pleno século que as mulheres não podiam nem tirar o véu em praça pública? As pessoas, será que iriam acreditar naquela história? Mas Deus estava no controle de tudo e Maria confiava. Mas uma honra ela teria. Ela teria de explicar a José aquela gravidez. Maria, ela poderia ser apedrejada, mas Deus cuidou de todos os detalhes, todos os detalhes. Assim como Maria tinha todos os predicados para ser mãe do Salvador, José também tinha fé, obediência, humildade, e ele era servo de Deus, um casal escolhido a dedo por Deus. Maria se portou como uma verdadeira serva de Deus. Abre aspas. Eis-me aqui, feche aspas, disse ela. Ela sabia que o filho que ela gerava não era dela. Ele era um filho de Deus e que ele ficaria por pouco tempo, até cumprir sua missão. E quando Maria foi apresentar, Jesus no 8º dia no templo, depois do seu nascimento, ela encontrou com Simeão e Ana ali, e Simeão profetizou para ela a dor que ela sentiria ao ver seu filho em sofrimento. Ele disse: uma espada transpassará o seu coração. Maria, ela é a única testemunha que viu o nascimento de Jesus e a sua morte. Ela acompanhou todos os passos do seu filho. Ela sabia que, como homem, ele ia padecer grandes dores. O Messias prometido, que ele era o Filho de Deus e que ele um dia voltaria para o céu. Tudo isso Maria já sabia. Ela tinha tudo isso guardado em seu coração. A sua missão não seria fácil. Acredito que milhares de mulheres da atualidade não iam querer essa missão, ter um filho, vê-lo sofrer e saber que teria que devolvê-lo para quem lhe deu. Ela sabia que ela ia percorrer um caminho árduo de dores e ela não disse não ao plano de Deus. Será que se nós recebermos uma missão que inclui sofrimento, será que nós vamos aceitar? Foi uma concepção maravilhosa. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Fala da presença de Deus. Fala que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. A Trindade estava presente ali na concepção. E isto fez de Maria a mulher mais bem-aventurada dentre todas. Em seu cântico, ela fala que todas as gerações iam falar dela, mas ela chama Deus de Senhor e se diz serva de Deus e que Ele é o seu Salvador. Maria precisava de um Salvador, assim como nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. E em Gênesis capítulo 3, verso 15, é o clímax da interpretação da Igreja Católica. Muitos afirmam que Maria é a mulher, sendo que a mulher é Eva. Deus estava ali dando o julgamento para aqueles que pecaram ali no Jardim do Éden. Então, naquele contexto, a mulher é Eva. E nem entre linhas nós podemos interpretar que faz alusão a Maria, mãe de Jesus. A questão é o juízo daquele momento. Para quem era a sentença?
a semente da mulher é que esmagaria a cabeça da serpente, a sua descendência, e não a mulher. A sua descendência seria Jesus Cristo. A mulher, ela não tem participação nenhuma na obra redentora. Está escrito na Bíblia apologética. Maria, ser mãe do Salvador, não concedeu a ela direitos de mediadora ou medianeira. Não lhe concedeu direitos de não morrer, de ser assunta aos céus, de não cumprir seu papel de mãe e de esposa. E a Bíblia afirma que ela teve outros filhos, mesmo que o catolicismo queira provar que não. Ela não foi concebida sem pecado e nem permaneceu virgem para sempre. A Imaculada Conceição da Virgem Maria foi estabelecida pelo Papa Pio IX em 1854. De Gênesis a Apocalipse não está escrito que Maria ascendeu aos céus. O ensino que Maria é redentora e mediadora provém do dogma. O que é dogma? Dogma é uma doutrina de caráter indiscutível. Você tem que acreditar e pronto. Não tem como discutir dogma. Isso foi decretado no Concílio de Éfeso em 431 d.C. Ninguém pode negar a honra que ela teve, mas adorá-la ou venerá-la é pecado. E esse pecado é o pecado da mariolatria, né? Adoração e veneração a Maria. E em 1950, o Papa Pio XII proclama a Assunção da Virgem Maria, ascensão corpórea, que ela foi em corpo, assim como ela era, para o céu. E em 1965, Maria é proclamada a mãe da Igreja pelo Papa Paulo VI. E caminhando pelas Escrituras Sagradas, nós encontramos que Maria teve outros filhos. Está registrado em Marcos capítulo 6, verso 3, Lucas 8, verso 19 e muitos outros versículos. Ela nos deixa um grande exemplo de submissão. Ela não pôde escolher o nome de seu primeiro filho. Ela não pôde decidir se ia aceitar ou não a missão. Ela apenas diz sim. Eis aqui a sua serva. Que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, nós já sabemos, por intermédio da palavra de Deus. E Deus escolheu Maria, uma mulher de origem humilde. Deus nos mostra o que através da sua palavra? Que Ele exalta os humildes e abate os exaltados. Aprendamos com ela a servir ao Senhor e dizer sempre sim aos planos de Deus. Que antes da fundação do mundo, o plano já estava pronto de enviar o Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Maria é um grande exemplo para nós, para as nossas vidas, de fé, de humildade, de obediência, de servidão e de estar aos pés de Deus e deixar que os planos dele se cumpram em nossas vidas. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando, que você tenha uma ótima aula neste próximo domingo e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E se você gostou, dá um curtir e se inscreva no meu canal.